Você já deve ter visto alguns desses jogos na primeira página do Roblox, mas você sabe como eles chegaram até lá e alcançaram milhões de visitas? Por isso nesse vídeo eu vou te mostrar como esses jogos se tornaram os maiores e conseguiram alcançar a fama chegando até na primeira página do Roblox, sendo o primeiro deles um jogo que inovou e trouxe palco para um novo estilo na plataforma. Creators of Sonaria, que foi lançado em 2020 pela Sonar Studios, um jogo que tem uma premissa muito diferente dos outros no Roblox. Igual você notou, ele é focado em criaturas, só que em uma espécie de roleplay, onde você segue toda a trajetória da vida dessa criatura. Enquanto isso acontece, você precisa sobreviver em um mundo aberto. Aqui você precisa se alimentar, tomar água, praticamente viver a vida de um desses monstros enquanto vai crescendo. E eu posso te dizer que variedade não vai faltar, já que tem vários tipos deles, desde os pequenos até os gigantes e bizarros, aquáticos, voadores e também terrestres. Igual eu falei, tudo isso se passa em um mundo aberto gigantesco. Então com certeza exploração aqui não é uma coisa que vai faltar. Conforme você vai crescendo no jogo, suas habilidades também vão aparecendo. E quando você chega em um certo nível, você tem uma oportunidade para você evoluir mais ainda, para uma espécie melhorada da sua. Mas falando assim, parece até que é fácil. Enquanto você vai tentando sobreviver, outros também têm o mesmo objetivo. E claro que igual você, eles precisam se alimentar. O problema é que as coisas aqui são meio escassas. E um dos jeitos mais fáceis para você conseguir uma refeição é você ir justamente naqueles que estão mais fracos. Então a todo momento você tem que ficar atento para predadores que vão fazer de tudo para ter um pedacinho de você. O engraçado é que nesse jogo, por conta de ser baseado em sobrevivência e criaturas, em certos lugares você vai se deparar com jogadores que pegam a área inteira pra eles, como se eles fossem o dono, e qualquer pessoa que passe por lá vai ter uma guerra. E se você quiser, você pode até tentar conversar com eles, já que no jogo tem um sistema de comunicação a partir dos monstros, onde você pode fazer sons, como diz é seu objetivo naquela área, o que geralmente não dá muito certo, já que os bichos vêm correndo pra te devorar. Apesar de já existirem jogos de sobrevivência com animais no Roblox, nenhum deles tiveram tantas mecânicas e um gráfico tão bonito quanto esse. E o mais bizarro de tudo é saber que ele demorou um pouco pra ficar reconhecido e só veio ganhar uma grande fama depois de 2023, mesmo tendo sido criado em 2020. No final, o jogo é considerado como um dos mais bonitos, tendo um estilo e mecânicas diferentes. O jogo vem alcançando cada vez mais jogadores, tendo hoje mais de 60 mil diariamente, tendo alcançado a marca de 1 bilhão de visitas. Mas o próximo, mesmo sendo muito recente, já conseguiu ser um dos maiores. Arise Crossover, criado em 12 de janeiro de 2025 pela CL Games, um jogo simulator no tema de solo leveling, mas ele não ficou famoso só por ser de solo leveling, apesar disso ter sido um dos principais motivos. Logo quando você entrava, você já se deparava com personagens do anime, tendo animações bem bonitas, tanto no movimento quanto nas habilidades. Aqui o jogo é bem simples de entender, igual no anime a gente começa só a desgraça e precisa ir upando tendo um sistema de status, e pra começar a gente tem que esmurrar esses mano aqui, e assim cada vez mais ir evoluindo, conseguindo mais dinheiro e desbloqueando novas armas, que com o tempo vão ficando cada vez mais fortes e também bem mais bonitas, tendo até encantamentos. Aqui sempre quando você derrota alguém, você tem 3 chances para que ele vire parte do seu time como uma sombra, e o legal delas é que quanto mais você usa, mais elas upam, sendo praticamente idêntico ao anime. Onde a gente começa é a ilha principal, e aqui você precisa seguir uma certa história, derrotando primeiro os que são pequenos, e depois indo pros maiores que são os mais fortes, o que sinceramente pode demorar um pouco, mas se você estiver cansado de upar devagar, você pode simplesmente ir em uma ilha mais forte e ficar lá meia hora tentando derrubar um inimigo. E sim, eu tentei fazer isso, mas claro que não deu certo, mas pelo menos eu tentei. No jogo existe uma variedade muito grande de sombras, não tendo só os que aparecem na primeira ilha. Com o tempo você vai podendo desbloquear mais deles e até ter os personagens principais de solo leveling, como esse dragão bizarro que aparece no anime. Você já deve ter notado, mas o jogo não tem só a ilha de solo leveling, também tem muitas outras focadas em outros animes, como de Naruto, One Piece, Chainsaw Man e até mesmo Jojo, cada uma delas tendo seus personagens únicos, com habilidades únicas e sua própria dificuldade, tendo até o famoso sistema de montaria, até porque você vai precisar de alguma coisa muito rápida para atravessar esse oceano imenso. Eu não recomendo nem um pouco você ir nadando. O que fez muita gente gostar desse jogo foi as dungeons, que aparece de vez em quando pelo mapa, sendo cada uma de um nível aleatório, e o legal é que onde ela aparece, ela fica com a temática da ilha, e claro, dependendo do nível que ela aparece, ela é muito difícil, e às vezes pode demorar muito tempo para você completar, mas também tendo recompensas que valem a pena. Dá pra notar do porquê esse jogo ficou muito popular, os gráficos que são muito bonitos e a jogabilidade que é muito fácil de entender, e por ser um simulator ele chamou muita atenção da comunidade, tanto que em poucos dias que ele foi criado já tinha mais de 200 mil jogadores ao mesmo tempo, e não é pra menos, antes do lançamento ele já era um jogo muito aguardado, justamente pela qualidade. Mas o principal motivo dele ter ficado muito famoso foi sem dúvidas o anime. Todo mundo sabe que recentemente Solo Leveling chegou no final, mas quando o jogo chegou o anime ainda estava sendo lançado, isso criou um hype gigantesco
principalmente pela luta final do anime, criando também um hype absurdo pra qualquer coisa que fosse de Solo Leveling. E como os criadores de Arise tinham um jogo de qualidade, acabou criando um palco perfeito pra ser lançado um jogo nesse estilo, misturando o simples do Simulator, mas de um jeito bem feito com o sucesso de Solo Leveling. Além de que também não existiam muitos jogos antes que tinham foco nas mecânicas parecido com o do anime, então quando a Arise chegou, com certeza ele acabou fazendo muito sucesso, e a gente pode ver isso no gráfico do próprio jogo, onde ele decolou muito, tendo alcançado a marca de 200 milhões de visitas, sendo um marco muito absurdo para um jogo tão recente, o que não é muito diferente do próximo jogo, Forsaken, que foi lançado em 28 de julho de 2024 e que se tornou um dos mais queridos por grande parte da comunidade do Roblox. O jogo se passa em um ambiente de terror focado em perseguição, inspirado em Dead by Daylight, onde você precisa resolver puzzles enquanto é perseguido por criaturas bizarras. O jogo acontece em turnos, onde em cada turno um jogador vai ser escolhido para perseguir os sobreviventes. Só que o diferencial dele, e que foi uma das coisas que fizeram muita gente ter um grande carinho com Forsaken, foi sua temática do antigo Roblox, tendo personagens icônicos como o clássico Builderman, Shidletska e até mesmo o carinha da clássica pizzaria do Roblox. E quem não se lembra do Gash? E não são só os perseguidos, os killers também seguem essa temática, tendo o famoso Cool Kid, o John Doe e o Hacker 1x1 e até mesmo o tão famoso Jason. E claro, além dos personagens, o mapa do antigo Roblox fez ele ser muito único, mas outra coisa que fez ele ter um grande sucesso foi a sua jogabilidade. Forsaken, apesar de ser bem fácil de se entender, ele é um pouco complicado na questão de mecânicas do jogo. Enquanto você vai jogando, você consegue perceber isso, e pra mim isso fez ele se tornar um jogo muito mais interessante. O fato de que o tempo todo você tem que ficar prestando atenção enquanto foge ou completa os puzzles, e que um único erro pode custar uma partida inteira. As habilidades, tanto dos fugitivos quanto dos killers, você vai precisar aprender a usar caso você queira subir um nível mais alto, já que aqui existem personagens que podem curar os outros ou se curar para ganhar mais tempo, enquanto outros são mais focados para distração do killer, impedir que o killer pegue os jogadores que estão fazendo os puzzles. E claro, até mesmo o perseguidor tem suas próprias habilidades e estratégias. E o engraçado é, enquanto você vai jogando, você vai notar que algumas pessoas fazem até parecer fácil usar elas, mas que se você tentar fazer igual, com certeza não vai dar certo. E por isso eu sempre prefiro ser o Runner com o noob, onde eu só preciso usar a habilidade dele de sumir, que é muito mais simples. Além disso, enquanto a partida vai seguindo, você vai se deparar com alguns itens pelo chão que vão te ajudar a recuperar a vida e a correr mais rápido, o que não vai te ajudar muito se você for ruim igual eu, já que na maioria das vezes que eu entrei em uma partida eu fui de arrasta muito rápido, principalmente por conta desse Hacker 1x1, que eu não sei por qual motivo, mas pra mim foi muito difícil correr dele. Outro dos motivos do porquê Forsaken foi tão bem visto foi porque ele acabou revivendo uma parte da comunidade que acabou se perdendo no passado, a antiga comunidade dos mitos. Ela que durante 2018 até 2020 era muito popular, veio sendo esquecida com o passar do tempo, por causa de algumas polêmicas muito bizarras, que envolviam algumas das pessoas mais famosas por trás desses mitos. E com a chegada de Forsaken trazendo algumas dessas lendas pro jogo, fez com que a pesquisa pela história dos personagens aumentasse, trazendo de volta um pouco das pessoas que gostavam desses mitos e lendas bizarras. Hoje em dia, o jogo tem acumulado mais de 200 milhões de visitas e tem uma grande média diária de 60 mil jogadores. Mas o próximo ficou muito famoso de repente. Guerra dos Mundos, um jogo que aparentemente foi criado em 2024, mas que ficou muito famoso só recentemente. Ele teria sido inspirado no filme que tem o mesmo nome, e o engraçado é que eu lembro de ter assistido ele na escola. Aqui você tá no meio de uma guerra entre humanos e aliens, podendo escolher um dos lados, sendo os militares ou civis, ou sendo até os próprios aliens, onde cada um deles tem seu próprio objetivo. Como alien, você pilota uma nave gigante e destrói qualquer coisa que se mova, e como militar, você tem que derrubar essa coisa. Igual ao filme, essas máquinas são muito altas e ficam andando pelo mundo e você precisa ir atrás delas, usando desde carros, helicópteros e até tanques de guerra. E aqui você precisa focar no trabalho em equipe para que vocês todos consigam derrubar essa coisa. Em comparação aos outros jogos até agora, esse com certeza é o mais simples, mas pra mim é o mais frenético e divertido. O bom desse jogo é o mapa dele, que é muito grande, e de longe você consegue notar as naves se aproximando, e isso faz parecer até ser uma cena de filme épica. Infelizmente ele ainda não tem muita coisa, mas recentemente, por ter ficado muito famoso, ele já pegou mais de 5 mil pessoas diariamente, por simplesmente ser muito frenético. Por ser muito recente, ele não tem tantas visitas, mas até agora ele tem acumulado pouco mais de 5 milhões. Comparado aos outros, ele também não é tão popular, mas recentemente começou a explodir vídeos dele no TikTok mostrando esse jogo, e alguns deles pegavam mais de 200 mil views. Claro, pra mim esse foi um dos principais motivos do porquê ele ficou tão famoso recentemente, já que depois desse vídeo que pegou 200 mil views, outros começaram a sair, além do fato dele ser bem realista pra um jogo desse tema, principalmente no detalhe das
essas máquinas gigantes, que sinceramente dá um pouco de medo se você pensar que pode ser pego por uma delas a qualquer momento. Esse jogo faz você ter uma adrenalina por sempre estar sendo perseguido por essas coisas, e o fato de você saber que os aliens também são jogadores, por algum motivo dá mais vontade de derrubar elas. Isso porque você vai de arrasta muitas vezes pra tentar derrubar pelo menos uma, então você pode pegar uma certa raiva uma hora, e por isso é muito satisfatório quando você consegue derrubar um. E eu posso falar por mim mesmo, já que eu demorei muito tempo junto com outros vários jogadores pra derrubar um só. Claro, esse jogo não é um daqueles que você vai passar dia jogando, mas pra mim é um bom jogo pra você juntar vários amigos e tentar derrotar eles, imaginando como se tivesse entre uma guerra de mundos.